utilização dentro das redes de diferentes figuras profissionais, né, diferentes idades também. Acreditamos que estas gerações têm algumas características que são perfeitamente aderentes a este modelo da rede. Por exemplo, a velocidade é uma destas, né? A velocidade com a qual eles percebem a vida, entender? A velocidade com a qual a tecnologia proporciona para nós as mudanças da vida, né? E isso eu acredito que seja diretamente proporcional, né? Quanto mais cresce a tecnologia, tanto mais aumenta a nossa exigência de velocidade, vamos dizer. Então, a rede social é extremamente veloz. Estamos dizendo antes, o e-mail já não funciona mais, entendeu? Não é mais alguma coisa que é suficiente para ele, que é suficientemente veloz. Não é síncrono. Tudo que não for síncrono, tudo que for assíncrono, para ele já não funciona, entendeu? Não dá resultados imediatos. Então, essa sincronicidade, entendeu? Essa necessidade de estar conectados, né? Nós temos que trazê-las também dentro das empresas, né? E isso é um ponto que a rede social, no qual a rede social com certeza pode ajudar, né? A rede social, ela pode estar então aberta à comunicação positiva e também à queixa, à crítica, ou até, como a gente acabou de ver ali um dos textos, né, o bloqueio. Tem que estar aberta a tudo. Tem que estar aberta a tudo, né? Tem que estar aberta a tudo. É que precisa fazer uma distinção, eu acredito, fundamental. Uma coisa é deixar os funcionários das nossas empresas, por exemplo, os colaboradores das nossas empresas, acessarem as redes sociais dentro da empresa. Então, significa abrir para Facebook, abrir para Twitter, etc. Né? Então, deixar eles utilizarem isso. Outra coisa, em vez dar a possibilidade a esses funcionários de usar aquele paradigma de comunicação, mas para uma comunicação entre os funcionários. Ou seja, uma rede social fechada dos funcionários, onde as pessoas que querem participar, podem participar com uma comunidade que faz parte do trabalho, onde a empresa pode passar valores, pode passar informações, pode passar, vamos dizer, objetivos, e explicar esses objetivos para as pessoas e dialogar com eles e receber feedback. A sensação que eu tenho é que um tipo de rede social como essa funciona melhor em empresas globalizadas, porque aí compartilha-se a experiência do que aconteceu em outros lugares errada? Nem sempre. Por exemplo, nós temos algumas redes destas em empresas que estão aqui no Brasil, mesmo sendo multinacionais, são empresas que de qualquer forma utilizam esta rede só localmente. Só que colocam em comunicação, por exemplo, promotores de venda. São aquelas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e que geralmente não estão dentro da empresa. Então, essas pessoas se reúnem dentro deste lugar virtual que é a rede social, onde eles de qualquer forma conseguem estar o mais próximo à empresa. E a empresa consegue gerar esse sentimento de pertença, deixando eles mais próximos à marca, né? E é claro, né, Rafael, a gente não pode deixar de pensar numa coisa. Rede social é como falar, né? É igual a falar. Quando você diz uma palavra, praticamente equivale a você pegar um travesseiro cheio de plumas e ir lá na torre da Telepar, abrir esse travesseiro e soltar. Você pode até descer e tentar pegar aquelas plumas. Umas vão estar encostadas numa árvore, outras foram para um canto. Se você teve sorte que ventou só para um lado, pode pegar várias. Mas não pega todas, né? E a minha pergunta é, Rafael, como é que a gente faz com a autocensura? Porque a impulsividade é uma característica psicológica do ser humano. E de muitos seres humanos, aliás, né? E a impulsividade daquilo que você deixa na rede social deixa a tua marca, né? Lá. Nós estamos convivendo com uma nova questão de limite, né? E é como fazer e como criar o limite dentro de uma situação virtual dessa. Vou contar dois exemplos que aconteceu agora. Domingo, né, Enem, teve um dos candidatos que foi anulado a sua prova porque ele fez a consulta via Facebook. Foi pego em flagrante e foi anulada a prova dele. Agora, domingo, aqui em São José dos Pinhais. Suspeita de ter vazado o tema da redação via Facebook. Então, mais outra situação aí que demonstra aí o que o poder da coisa negativa pode fazer com um produto desse tamanho. Domingo, hoje conversando com dois professores de dois cursos lá na universidade, me contando, Rafael, domingo eu recebo a ligação da minha coordenadora de curso dizendo que vários alunos estavam já
fazendo uma discussão no Facebook sobre uma questão da prova, que seria segunda-feira, que seria hoje. Então a ideia de se entender o limite disso não é só do professor, é do aluno também, sabe, da comunidade, dos pais, enfim, pensar a respeito do que fazer, né? Tudo bem, pode até contribuir para que a empresa abra os olhos para essa situação, mas pode contribuir de uma maneira extremamente negativa para o potencial que essa pessoa teria dentro da empresa, né? Porque ela será vista como uma pessoa impulsiva, que fala demais, etc e tal. E por mais que você apague, sempre tem um que fez um print, não é verdade? Pegou lá, printou aquilo que você colocou e com certeza vai cobrar de você no futuro. É verdade. Olha, tem Pierre Levy que define que dentro das comunidades, dentro das redes sociais, nasce automaticamente uma espécie de moral implícita, né? Então as pessoas se dão algumas regras implicitamente dentro da rede. Mas é claro que de alguma forma não pode não existir a mediação, neste caso, por parte da empresa. Nós temos uma experiência de 5 anos de redes sociais dentro das corporações aqui no Brasil. Em 5 anos, dentro destas redes, nunca, mesmo tendo um monitoramento constante, nunca foi tirado uma mensagem ou uma foto do ar, nunca. Mesmo tendo dentro da rede pessoas como, por exemplo, falamos da rede de promotores de venda, ou redes assistenciais, ou técnicos, ou gerentes, enfim, tem de tudo praticamente, tem médico, enfim, tem várias figuras profissionais. Em nenhum caso foi necessário tirar uma mensagem do ar. Isso por quê? Porque as pessoas dentro dessas redes sociais corporativas são identificadas por nome, sobrenome, enfim, eles fazem parte da empresa, assumem o papel deles, entende? Eles mesmos dentro da empresa. Então, de alguma forma, isso gera também esta moral implícita, praticamente, dentro da comunidade, que dá esse freio. Pelo menos isso que nós deduzimos até agora, porque realmente foi uma experiência concreta, foi um dado empírico isso, né? Então, 5 anos sem nunca tirar, e consideramos que tem pessoas que vão e vêm, entende, também de empresas, enfim, então existem casos nos quais pessoas saem, etc. Mas é claro que tem a possibilidade, existe, por isso existe o monitoramento. Nós somos 5 anos que não aconteceu nada, mas são 5 anos que estamos monitorando também. Ou seja, está sempre alerta para que a possibilidade que exista a pessoa, de alguma forma, queira utilizar esta forma de comunicação de forma negativa, isso é possível. E quando o colaborador usa uma rede social que não é aquela interna da empresa, e sim uma rede social aberta, quer dizer, a empresa tem que monitorar isso também? Nesse caso, existem 2 formas, eu acredito, construtivas, vamos dizer, de monitoramento. A primeira é que você faz para tentar identificar o capital social desta pessoa, né? Esse capital social, na final, é o que a pessoa fez dentro da rede, né? Alguns chamam de WUF, né? A moeda com a qual dentro da rede, né, você percebe, você obtém as coisas. Ou seja, enquanto você participa na rede, quem que você é na rede? Tem Tarante que conta dentro do seu livro, é interessante, conta um episódio dela quando foi no Canadá, que ela falou para aquele canadense, foi nos Estados Unidos, ela falou para as pessoas que estavam ali, os policiais, que ela era escritora, etc, etc. E no final eles, para ver se ele estava dizendo a verdade, não entraram no Google, né? Verificaram, então se descarta de ver se hoje teria Google, ergo sum. Se você está no Google, existe, se não está no Google, não é nada. Então, de alguma forma, este capital social, entende, é absolutamente importante para a pessoa. Então, as empresas, algumas vezes, podem completar um percurso de recruiting dos funcionários, dos novos colaboradores, também dando uma controlada, entende, no capital social que existe na área desta. Acredito que seja uma coisa construtiva, porque é responsabilidade de cada um hoje entender que a rede é algo indelével, ou seja, é muito difícil de cancelar. Você fez uma besteira na rede, no Facebook, provavelmente aqui já fez uma cópia, entende, aqui já sabe, enfim, isso é importante. É importante construir, como se diz, a cultura desta rede social. Mesmo se as novas gerações já têm isso.
As novas gerações já usam a rede social de uma maneira muito mais consciente, muito mais, eu poderia dizer, quase responsável, obviamente dentro das características de cada faixa etária. Por exemplo, eu fiz uma pergunta em uma escola aqui em Curitiba, então pessoas em torno de 15, 16, 17 anos, como é que vocês usam a rede social? Como é que vocês distinguem uma da outra? A resposta que me deram foi fantástica. Ela falou: nós usamos o Facebook, que é a nossa imagem, o Twitter, que é a nossa voz, e o Tumblr, que é o nosso coração. Então eles dividem mesmo, constroem, entende, um meio estruturado dentro deste ambiente virtual, que é composto destas várias fases, porque são pessoas que são acostumadas com milhares de informações. Essas milhares de informações, elas têm que estruturar de alguma forma, e as redes sociais servem também para isso. Então, a maneira com a qual eles usam a rede social é muito mais responsável e consciente. Então, esta preocupação, acredito que no futuro, ou seja, no futuro imediato, nos próximos colaboradores, já vai ser bem menos importante, né? Estou aqui relendo a proposta que você fez, as novas gerações e o diálogo geracional entre colaboradores. O que você tem observado na prática? O colaborador da geração A, B, C... praticamente tem... Dialoga com Y e com Z ou finge que dialoga? Existe isso, na verdade. Obviamente, isso existe, só se existe atrás a figura do mediador, a figura da pessoa que faz e gera isso dentro da rede social. Mas existem pessoas da geração, sei lá, baby boomers, ou X, ou até algum veterano, entende, que são os black belt da empresa, são aquelas pessoas que têm experiência. Que a secretária abre o e-mail deles, né? Geralmente abre o e-mail deles. Exato. São as pessoas que têm experiência. Essas pessoas que têm experiência participam dentro da rede, colocando as experiências deles, que vai se misturando com como se diz, a criatividade, a movimentação, a colaboração entre as pessoas das gerações mais jovens. Então, existe esta comunicação, o resultado é realmente muito bom, porque é uma interligação entre a experiência, dizemos assim, novidade e criatividade que dá resultados ótimos, né? Queria passar o terceiro case agora, então?